Boa noite, gente. Quem está entrando aqui, já agradeço muito. Maura, Gabriel, Maria, minha prima querida, Dona Graça, Mariana. Eu peço a vocês para dizerem para mim se está ok. Rita, cá, minha amiga, boa noite a todos. Eu só preciso saber se vocês estão me ouvindo bem, se o som está bom, se estão me vendo bem. Já já a Aline chega aqui, Valdete, para a gente iniciar esse bate-papo que é sobre uma ideia. Oi, prima. Ah, que bom, tá bom o som, então tá ótimo. Aguardando só a Aline aqui enquanto o pessoal vai chegando. Cristina, Camila. Que bom que vocês estão aqui, gente. Esse bate-papo é sobre. Ah, a Aline tá aqui, ó. Vamos ver se ela aceita meu convite aí, Aline. Carolina. Então, Aline, eu já te convidei aí, você precisa aceitar para você chegar aqui. Esse foi de novo meu convite para você. Opa, chegou. Ai, que bom. O E aí, Daléia, Lana? Ana Maria, bastante gente aqui com a gente já, ó, querendo ouvir um pouquinho do que a gente vai trazer para o pessoal. Tá me ouvindo? Tô perfeito, tá ótimo. Que bom. Boa noite. Como é que você tá aí? Muita Boa chuva? noite. Bastante, bastante. Volta Redonda saiu até no jornal, né? Falando aí da. Teve gente de outros lugares que mandaram mensagem dizendo que viram as notícias e preocupados aqui com a gente. Que realmente para muitas pessoas foi bem complicado. Ludmila, Rosimar, sejam bem-vindos, gente. A gente vai bater um papinho aqui, né, Aline? Para quem não conhece, eu gostaria que a Aline se apresentasse, Então tá, boa falasse um noite. pouquinho. Eu vou me apresentar como me apresento na sistêmica. Isso aí. Na educação sistêmica, a gente usa se apresentar como filha dos pais. É bom que eu já vou diminuindo um pouquinho de tamanho. Então, Isso. eu sou filha de 4 pais, eu falo sempre isso por conta da adoção. Meu primeiro pai, Joaquim, depois Jefferson, e as mães Lourdes e Loló. A Lana trabalhou comigo como minha terapeuta e de vez ou outra eu ainda recorro a ela como um socorro aí de maneira de perceber a vida, os meus problemas, o que eu tenho para transpor, ela me ajuda. E foi ela que me iniciou nas constelações, porque eu me recordo muito bem quando eu tive lá no consultório, ela falou assim: nível mental já tá ok, já deu já, não tem mais como chegar onde você quer através do cabeção. Precisa de uma outra abordagem. E aí eu fui para as constelações e hoje eu trabalho como consteladora e como educadora sistêmica. Mas já na área de educação eu tenho mais de 16 anos, então, como o meu viés para as constelações foi uma insatisfação profissional com a educação, mas não tinha nada a ver com a educação, na verdade, o pano de fundo era outro, eu acabei me apaixonando pela. Na verdade, a gente é tomado, né? O professor fala isso, o professor desce, ele fala: não tem, você não pode querer ser constelador, ou você vai ser tomado ou não por aquilo. É assim como as outras profissões também, eu acredito, né? Como se fosse um chamado mesmo, e acabei virando colega da Lana agora nessa abordagem. Tão bom falar isso. Isso é um prazer para mim. É um prazer para mim. Já vivi essa história algumas vezes com alguns pacientes e Ai, que delícia. é um presente. Ai, obrigada, Lana, por tanto. E Agora eu você se quero apresenta também, porque isso, eu tem quero gente primeiro aqui aí chegando. quero agradecer como é que surgiu essa história, a Aline que me propôs quando eu
compartilhei com ela a ideia de estar trazendo algumas coisas de inúmeras filosofias através das lives, mas com uma intenção muito direta de da gente encontrar caminhos de bem-estar. Eu aposto fielmente na questão da psicologia preventiva, de que existem caminhos que podem tornar a nossa vida mais harmoniosa e nos aproximar desse bem-estar e nos afastar do sofrimento. Eu acredito piamente nisso. E as filosofias são inumeráveis. Então eu comentei isso com a Aline, vamos fazer uma live? E eu, na mesma hora, agradeci e falei, é isso, vamos fazer uma live para divulgar o projeto, que vai começar no dia 21 de fevereiro, à noite, numa segunda-feira, que eu vou poder começar, então, a falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Lana, para quem não conhece, Lana Leite, sou psicóloga, consteladora, coach e umas outras coisas aí que a gente trabalha, hipnose. E a gente vai fazer nessas lives uma mescla disso. Pode parecer, de tudo isso que eu tenho aí na bagagem, pode parecer pretensão, eu espero que ninguém olhe dessa forma, eu estou tomando cuidado de que não seja de fato, mas eu realmente acredito que alguns caminhos do pensamento, algumas formas de enxergar a vida, podem mudar a nossa vida para melhor. Podem fazer com que a gente receba os problemas que são simplesmente inevitáveis para todos nós, pode fazer com que a gente enfrente esses problemas, passe por eles de uma forma mais equilibrada. Cada dia que passa eu acredito mais nisso, que existe esse caminho do treino da mente, existe esse caminho da consciência que vai transformada, vai trazer para a vida algo mais preventivo, mais equilibrado, mais harmonioso. A Ludmila colocou aqui para a gente gravar, a gente vai ficar gravado, para quem não puder ver agora, depois vocês vão poder ver. Estou vendo que entrou uma porção de amigos, Sheila, obrigada, gente. E é isso, eu vou estar aqui aberta, a Aline tem umas questões aqui que ela falou que tem a respeito disso, de como eu vou começar essa história, de conversar com vocês, pelo menos uma vez por mês, para a gente estar trazendo uma filosofia que de alguma forma tenha interface com a psicologia, e assim a gente olhar para a vida e olhar para nós mesmos, as nossas questões, a nossa própria sistêmica familiar, de uma forma que nos faça bem. Então tá. A Lana falou que tinha esse projeto de fazer as lives solo, né? E até então não tinha passado batido porque ainda não tinha tido um propósito com o qual ela se identificasse. Aí ela falou: eu estou pensando em trabalhar uma filosofia, principalmente do livro Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel. Eu falei, cara, que lindeza, porque se você se atenta a esses quatro compromissos, primeiro, é igual o evangelho, né? A gente às vezes bate cabeça que a gente quer, eu fico pensando. Porque se você tem ali muito antes de Jesus, os 10 mandamentos, que já eram um código de conduta, e a gente não consegue, tirando aqui qualquer olhar religioso, mas a gente não consegue ainda, por causa da nossa condição humana e tal, seguir aquilo. Esse livro, Os Quatro Compromissos, que a Lana vai propor para vocês, o estudo também tem um código de conduta ao qual a gente pode olhar para poder se orientar pela vida. Mas a pergunta que eu queria fazer é porque esse livro ele é baseado numa filosofia tolteca, que eu não conheço com profundidade, assim, sei por alto. E assim como as outras filosofias, né? Tem algumas. Filosofia, eu entendo um modo de pensar, né? Um amor é você transcender aquilo que você está vendo ali, que se mostra, né? O que tem por trás? Para a gente aplicar na nossa vida aquele conceito, ou aquele, sei lá, aquele conjunto de coisas, de preceitos, quando a gente aplica, a gente pode viver melhor. Eu penso assim. Eu sou leiga, mas pelo que eu tenho olhado, estudado, é isso. E, por exemplo, eu até comentei com a Alana, eu gosto muito do estoicismo, né? Os estoicos lá, Sêneca, Marco Aurélio, vez ou outra que eu posso, eu dou uma lida. Eu comprei alguns livros sobre, porque eu sempre tive ansiedade como algo a ficar observando, né? Tentando transpor, e o estoicismo ele traz a gente para a presença, né? Para o que é de fato. Assim Sim. como outras, né? Taoísmo, budismo. Então, vendo isso tudo,
eu pensei assim, se a filosofia é uma investigação da nossa vida, e aí entra a filosofia tolteca do livro, qual é o paralelo, essa linha que você pode traçar entre a filosofia, que é uma maneira de pensar, uma investigação, um amor pela sabedoria, né, pela ciência, com a psicologia, que já tem a ver mais com alma? Que aí, se você fica na filosofia, você fica aqui no mental, né? Como é que a gente consegue trazer para esse sentir e se transformar a partir disso? Uhum. É muito fácil Então, eu ver lá 4 compromissos. O primeiro, por exemplo, tem um compromisso com a sua palavra, mas no dia a dia eu faço fofoca. Eu gosto de apontar o erro do outro, por exemplo. Aí tem um compromisso para a gente não tirar conclusões, né? Não concluir as coisas. Um dos compromissos, assim, a grosso modo. Mas aí alguém tá passando, atravessa a rua, não me vê, eu já acho que, nossa, não quis falar comigo. Como é que vem isso, né, para o tratamento psicológico? bom, é bom a gente ter que voltar um pouquinho na história, né? Então, houve, por muito tempo, filosofia e psicologia não se separavam, não existiam como entidades separadas. Então, no século XIX, e algumas mudanças, principalmente a apresentação de alguns grandes filósofos, como Russell, começou a fazer com que a psicologia, e depois também veio a pesquisa através de Wundt, a psicologia começasse a se definir mais como ciência, e a filosofia mais como essa investigação, esse saber é, da grande pergunta, das grandes perguntas, né? Para onde eu vou, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui nessa terra, qual o meu propósito. As grandes perguntas estão na filosofia. E a psicologia passou mais a olhar o comportamento, olhar mais para esse lado. E elas se separaram. No início, inclusive, da formação de psicologia, lá nas bases, existia o pré-requisito da filosofia. O que eu acho que é uma coisa incrível. Eu, quando comecei a fazer psicologia, eu fiz também alguns períodos de filosofia concomitantemente, porque eu enxergava que ali tinha todo o histórico do pensamento humano, de como a gente foi construindo ideias sobre a gente, sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito. E aí, realmente, isso me chamou a atenção. Nós estamos vivendo um tempo agora, Aline, e todos nós, todos vocês que estão me ouvindo aqui, estamos vivendo um tempo em que as filosofias estão na moda. Então, a gente tem uma série de filósofos pop, né? E está na moda por quê? Porque elas encontraram um bom lugar. Todas as filosofias, tanto as muito remotas quanto as mais atuais, as contemporâneas, elas encontraram um bom lugar de entendimento. E eu penso que esse bom lugar é um novo casamento com a psicologia. Porque os filósofos pop que a gente está vendo hoje são incríveis, eu faço curso com alguns, são maravilhosos. Eles trazem o quê? Eles trazem uma direção, um caminho, um sentido para que a gente possa se encontrar, se conhecer, se explorar e também encontrar saídas, soluções para as nossas questões pessoais, para as nossas questões sociais. Então a filosofia, eu penso que houve essa grande separação, isso aqui é uma viagem da minha cabeça, mas faz sentido para mim, e depois agora está acontecendo essa possibilidade, tanto com a filosofia clínica que existe, é extremamente funcional, como com a psicologia que também pode se debruçar sobre esses grandes pensamentos. Então a ideia disso, de eu estar conversando nessas lives solo aqui sobre filosofia, e filosofias, na realidade, não é simplesmente um modo de pensar a conduta ou uma coisa assim. Eu quero realmente, claro, sem nenhuma grande pretensão de aprofundamento, mas trazendo aqui possibilidades de viver a vida de uma maneira que me ajude a estar melhor na vida. Eu acho que isso é perfeitamente possível. E foi meio intuitiva a questão, eu li numa viagem, eu li de novo esse livro no avião, o avião simplesmente tremeu, teve turbulência, do momento que decolou até o momento de aterrissar, confesso que não foi uma situação confortável, uma situação bastante desconfortável, e ali eu reli o livro, esse livro especificamente, que é de Dom Luiz Miguel, que foi é um médico cirurgião, mas que acabou indo para esse lado. Ele é um best-seller, né? Acho que quase que o mundo conhece esse caminho de entendimento da vida, porque ele ressuscitou como um nagual, como chama a cultura mexicana,
ancestral, os próprios toltecas chamam assim, o nagual, que é aquele que vai dar aos outros um caminho para a liberdade pessoal. Então, eu há muito tempo sou completamente apaixonada, eu acho que isso também fala da psicologia preventiva, apaixonada pela ideia da liberdade. Quanto mais livres nós somos, mais capazes de amar, mais capazes de nos entregar às situações. E nós não somos livres por inúmeros motivos. Inclusive, quando a gente fala de constelação familiar, muitas vezes nós não somos livres porque estamos emaranhados com as nossas questões familiares que deixaram ali algumas marcas que não foram vistas, questões excluídos que não foram vistos e que vêm em forma de problemas, de dificuldades, de limitações. Temos também, do ponto de vista neurolinguístico, as nossas crenças limitantes. Então, um caminho, uma filosofia, é como se fosse um leito de um rio, que pode ser amplo, pode ser estreito, mas que pode te levar a um grande mar, o grande encontro com você mesmo, o grande encontro com as suas soluções, com a sua competência, que é do ser humano, de criar soluções para a sua própria vida. Então, quando eu encontrei e reli esse livro nessa situação específica de estar saculejada num avião sem poder fazer nada, eu fiquei pensando, gente, isso aqui está sendo tão incrível poder repensar porque eu já tinha lido o livro, esse livro foi sugerido pela minha querida Edneia, que é uma estupenda consteladora, e ela falou, lê esse livro, e eu li e fiquei realmente encantada, porque na realidade, o que é aquilo? Não é simplesmente um pensamento de um homem, ele remonta à ancestralidade dele. Então, apesar de ter escolhido a medicina, ele acabou indo para a medicina da alma, trazendo uma experiência dos seus ancestrais, que os toltecas foram povos muito antigos do norte do México, que eram muito sábios, que tinham suas medicinas, sua astronomia, sua matemática, eram extremamente sábios, guerreiros, e que também tinham seu modo, sua forma de trazer um entendimento que traz cura, um entendimento que traz bem-estar, um entendimento que harmoniza as relações. E aí eu me encantei por isso. Eu fiquei pensando na palavra compromisso, Aline. Compromisso. O que é compromisso? Com, de origem latina, com é junto, promitere, prometer. E, poxa, mas o que é prometer? Né? Pró, de a favor, de seguir em frente, e metere, que também do latim, que significa enviar. Aquilo me apaixonou. Eu, poeta que sou, já fiquei apaixonado pela poesia dessa história. Comprometer é eu estar junto com algo que eu vou enviar. Enviar o quê? Enviar para mim mesmo. Esse compromisso que eu estou propondo aqui é para a gente mesmo. Né? Então, nessa cultura, eles colocam esses 3 acordos, esses 4 acordos, esses 4 compromissos, que eu penso que são compromissos com a gente mesmo. E quando a gente se compromete com a gente, realmente está transformando a nossa vida na direção de uma vida mais harmoniosa, mais feliz, caramba, todo mundo se beneficia. Todo mundo sai ganhando. É tão linda a constelação, e aí eu quero que você fale um pouquinho, é tão linda a constelação quando a gente observa que quando um único membro dessa família, desse sistema familiar, se abre para uma cura, se abre para um novo olhar, todo o sistema se beneficia de alguma forma. Então eu penso que cada um aqui que topar esse encontro aí que a gente vai fazer para falar dessas filosofias que nos levam a um caminho de vida melhor, de vida mais feliz, mais tranquila, mais em paz, eu tenho a impressão que se vocês toparem isso, não são só vocês que vão se beneficiar. Eu acho que todos à sua volta vão ter algum ganho. E esses passos, esses compromissos especificamente da filosofia tolteca, eles são incríveis. Eu comecei realmente a praticar e realmente dá um salto assim, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de ver o dia a dia, naquilo que a gente de repente faz sem pensar, e a gente pode dar um lugar de liberdade, mas uma liberdade consciente, aquilo que a gente está escolhendo para nós. Mas você sabe um pouco, né, e até bastante da constelação, o que você acha que combina aí com essa questão de se comprometer e a constelação, Aline? Primeira coisa que me vem é ocupar o nosso lugar, né? Quando ele fala, inclusive, lá que a gente
Ele fala não tirar conclusões e não levar as coisas para o pessoal. E aí me veio aquela história da importância de que a gente sempre quer se destacar, quer ser protagonista, e por isso isso aí é a humanidade toda, tá? Antropologicamente falando, a gente acaba entrando. A gente vive num mundo dual, né? Ou é isso ou é aquilo. Existe essa dicotomia, é muito difícil integrar. E porque a gente ainda não consegue integrar, a gente é separatista, obviamente. E a gente acaba indo para o competitivo, né? Então eu penso que a partir do momento que a gente se apropria do nosso lugar, que é o que a sistêmica orienta, né? Todo o resto pode ocupar o seu próprio lugar e todo mundo fica numa relação mais harmônica. E normalmente a gente sai do nosso lugar justamente por causa desse desejo de ser importante, por não ter se sentido visto, né? Não quer dizer que foi assim, quer dizer que a gente percebeu que foi assim. E a partir do momento que a gente muda o nosso olhar, as coisas ficam mais ajustadas. Eu sinto aqui em casa, por exemplo, desde que eu comecei a trilhar esse caminho, um ajustamento, assim, fica mais alinhado, o casamento fica melhor, o filho também, porque o casamento ficou melhor, pode responder melhor. Enfim, eu acho que todos têm a ganhar mesmo, né? Quando um olha, todos tendem a ganhar e podem se movimentar mais livremente, como você falou. Quando a gente observa o fenômeno, quando a gente olha para nós mesmos e observa o fenômeno, é muito fácil ver a lógica dessa questão do olhar e das filosofias da nossa vida. Se eu penso que fazer uma live com a Aline é uma coisa ótima, eu vou ter uma determinada disposição. Se eu penso que isso é uma obrigação, é uma coisa que eu tenho que fazer, ou que eu não tenho saída, eu tenho completamente uma outra postura, eu me coloco de uma outra maneira. Então, tudo na vida passa por esse filtro de interpretação. E é esse filtro de interpretação que, na maioria das vezes, adoece ou cura. Isso que é incrível, porque eu sempre falo, é uma coisa meio repetitiva minha, eu creio piamente que a gente adoece por acúmulo. Ou seja, eu não adoeço porque eu pensei hoje que eu não sou uma pessoa... Claro que não. Eu posso até pensar que eu não sou uma pessoa legal. Mas eu vou adoecer se eu insistentemente olhar negativamente para a imagem que eu faço de mim mesma. Então esse acúmulo vai me tornar cada vez mais doente. Então, da mesma forma, eu posso me curar à medida que eu vou restabelecendo, dentro desse exemplo que eu estou dando, um olhar positivo a meu respeito, olhando as minhas quedas, mas também olhando as minhas vitórias, olhando as minhas dificuldades e limitações, mas também olhando aquilo que eu consegui avançar. Concordando com a minha imperfeição e assim concordando com a imperfeição do outro. Então, todas essas maneiras de olhar, essas posturas diante da vida, e a constelação é o tempo todo isso, é uma maneira de olhar, ampliar a nossa visão sobre os nossos vínculos, sobre os nossos emaranhados, as nossas questões. Toda essa forma de transformar a nossa visão dá a nós uma condição melhor de vida. E olha que coisa incrível, dá a nós uma vida melhor para trás e para frente. Porque a gente que passou com um bom olhar, dando um bom lugar às nossas... Tô travando. Voltou, parou aqui, mas já voltou. Tudo bem, gente? Tá. Acho que eu que tô travando. Tá. Tá vendo? Eu caí. Caiu um pouquinho. Então a gente pode olhar para nós. Tá. A gente pode olhar para o passado com uma visão diferente do que aconteceu e transformar esse passado dentro de nós, porque tudo é agora. É aqui agora, nossa, não tem nada. Lana, aqui, você falou tudo é agora, olha o que tá. Não, eu peguei para rever. Demais, sincronicidades, né? Sincronicidades. Demais. Tanto quanto o futuro. Eu posso olhar o futuro com bons olhos, sem tanto medo, sem tanta ansiedade e preocupação. Nós estamos vivendo um tempo, com a questão da pandemia, que eu, pelo menos na minha experiência clínica, já vi N abordagens desse tema, positivas, negativas.
Claro que a maioria é negativa porque nós perdemos queridos, nós tivemos muitas perdas, não só de pessoas, nós tivemos perdas do nosso convívio social, nós tivemos perda de repente até da ilusão de segurança que nós tínhamos, então tem muita coisa envolvida. Mas é um tempo que também a gente pode olhar para ele e interpretar com um bom olhar. Nesse livro, Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, eu vou falar rapidamente os 4 compromissos, só para vocês se situarem, quem está ouvindo a gente aqui, porque a gente já falou um pouquinho deles, mas não diretamente. Então, o primeiro deles seja impecável com a sua palavra. Algo que já foi falado em inúmeras outras filosofias, nós vamos encontrar muitas interfaces com outras filosofias milenares. Então, seja impecável com a sua palavra, devolver a força do verbo. O quanto que a nossa palavra, ela coloca uma energia no mundo e ela determina muitas vezes as nossas relações e muitas vezes ela determina aquilo que a gente sente também a nosso respeito. Seja impecável. É linda a palavra que ele usa, impecável, porque na realidade o pecado, na sua origem etimológica, o pecado é errar o alvo. Então, errar o alvo, mesmo que as religiões tenham dado uma conotação diferente, como algo que deveria ser punido, castigado, errar o alvo é só errar o alvo, a gente só precisa tentar mais vezes. A gente precisa se levantar disso que a gente, de alguma forma, não acertou no alvo e fazer de novo. Né? Então, ter uma palavra impecável, não é nunca errar, é estar atento para se recuperar e reconstruir essa palavra de uma maneira harmoniosa, amorosa, principalmente. O segundo compromisso não tome nada para o pessoal. Gente, sem brincadeira, se a gente começar a fazer sério esse negócio de não tomar nada para o pessoal, eu penso que pelo menos uns 70% dos nossos problemas acabaram. O negócio é drástico assim. No trabalho, no dia a dia com nosso esposo, esposa, com os filhos, com tudo. Aquilo que as pessoas fazem, falam, ou deixam de fazer, ou deixam de falar, não é pessoal. Quando é que a gente vai... É sobre a gente, né? Entender isso. As pessoas fazem, falam, deixam de falar e deixam de agir. Tem uma coisa dentro da doutrina espírita que a gente fala muito, que é assim, não é nada contra você, é a favor do outro. Ele está fazendo a favor dele mesmo. Se você sai desse nível de entender tudo como pessoal, de dar essa super importância, você falou de importância, é verdade, dar essa super importância a você, a vida fica muito mais leve. Peraí, isso não é nada comigo, tá de boa, é com outra essa questão que ele está falando. Não é isso que ele está se colocando, que não está tão bom, ou as reclamações, as queixas do outro. Peraí, o que é isso de fato? Quando a gente fala de relações entre adultos... E sabe o que eu penso, Lana, que me vem? Essa questão, esse segundo compromisso, porque me pegou em algumas feridas minhas, né, genuínas, me vem muito a ideia de que se eu estou no meu lugar, se eu sei da minha verdade, que volta lá na questão da palavra, né, uma verdade interior, o que o outro faz não me compete, né? Então, a gente, mais uma vez, tem uma motivação para cuidar da nossa vida, do que é nosso, né? Não só não levar para o pessoal entendendo que nem tudo é sobre nós, o que o outro está fazendo é problema dele, é uma escolha dele, ele também tem direito. Eu acho bonito uma frase do João Garriga, que no espanhol dele, né? A todos nós a vida dói em algum lugar, e porque dói em algum lugar, as pessoas se comportam de determinada maneira. Então, né? Todo mundo está passando por situações, né? E aí eu penso nisso, assim. E aí vai, assim, de encontro com, às vezes, a gente deixar de olhar para o que é transformador para nós, libertador para nós, para ir cuidar da vida do outro. Que são os emaranhamentos. Vocês estão me ouvindo? Minha internet está travando muito aqui hoje. Tá bom. Então, e é isso que complica muitas vezes os nossos relacionamentos, porque a gente levando para o pessoal, seja mesmo o bom. Por exemplo, quando uma pessoa me elogia ou faz alguma coisa na minha direção que é bom, se eu levo isso para o pessoal, eu me engrandeço com algo que não é meu. Fantasiar.
E mais dia, menos dia, isso vai ser frágil na minha vida. Porque quando isso que vem de fora se ausenta, como eu fico dentro dessa situação? Então, levar as coisas para o pessoal. O interessante dessa filosofia, desse caminho filosófico de entender a vida, que eu gostaria de frisar, é que é muito simples. Todo mundo, de alguma forma, vai. Eu acho que isso que é muito legal, a gente pegar esse lado muito simplório, não trazer essa complexidade do suprapensamento, trazer para o nosso dia a dia. Peraí, eu levo as coisas para o pessoal. Gente, é tão forte isso no ser humano, que até quando uma pessoa da família falece, quando há uma perda, muitas vezes a pessoa entende que aquilo foi contra ela. Ela se sente vítima daquela dor. Olha como nós somos capazes de trazer isso tudo. E eu tenho uma hipótese, não estou dizendo que isso é a verdade absoluta, mas eu tenho uma hipótese que isso é a criança em nós, a criança resistente de assumir esse 100% a responsabilidade por aquilo que sente. E aí eu coloco como pessoal aquilo que o outro me traz. E às vezes sofro profundamente por aquilo que o outro falou, por aquilo que ele deixou de falar, por aquilo que ele fez. Às vezes está lá do outro lado da calçada e eu estou achando que é comigo a história. Por que esse egocentrismo? Porque isso é uma natureza infantil dentro de nós. E se isso não é trabalhado, a gente não vai para esse lugar mais maduro, onde a gente também tem uma parcela de escolha, as coisas vão ficando realmente muito difíceis. E eu fico feito um barquinho à deriva das respostas do outro, das ações, das palavras do outro. Então, se o outro achou que aquilo que eu fiz foi legal, ou me trouxe alguma coisa positiva, ó, tá tudo bem. Agora, se não, tá tudo mal, a minha vida é o caos e eu não estou conseguindo viver, não estou conseguindo ser feliz. Se você parar para pensar, você que está aqui com a gente, se você parar para pensar, em algum momento do dia, você levou algo para o pessoal. É quase impossível a gente não fazer isso. Por isso que é uma prática, não é uma coisa que a gente vai amanhecer, amanhã, ok, hoje eu não levo mais nada para o pessoal. Não, a gente não vai conseguir essa mágica, essa magia. Mas a gente pode trabalhar. Eu gosto muito dessa ideia, Aline, de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu amo esse negócio. Falei Porque isso é com uma isso. cliente esses dias. Acumular o positivo, acumular uma visão otimista da vida. Não é você ter um otimismo fútil de que ou sem respaldo de realidade, que tudo vai dar certo. Não, é ter esperança mesmo, é acreditar que é possível. A gente levar isso para as pessoas e para a gente mesmo. Né? Então, o terceiro compromisso, não menos desafiador da nossa postura com a gente mesmo, com os outros, é não faça suposições. Tire conclusão de tudo. A gente tem mania. Ah, então fulano falou porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, então isso aqui. A gente vive no mundo dessas suposições e deixa de viver no mundo real. Ah, então, tá. A pessoa não me ligou porque era meu aniversário, a pessoa não me ligou porque ela me odeia, ela não quer mais falar comigo, ela não gosta de mim. E aí depois, 2 dias depois, você vai saber que naquele dia do seu aniversário, aquela pessoa tinha passado por um problema muito grave. E ela não conseguiu abrir a tela de visão dela sobre tudo que estava acontecendo no mundo, inclusive o seu aniversário. Ela estava dando conta do problema que ela estava passando. Então, na realidade, quando eu começo a criar conclusões precipitadas, que fulano fez isso por causa daquilo, eu estou assim por causa daquilo outro, a gente perde o fenômeno, a gente perde o momento, o agora, e aí eu começo a fazer leituras do que nem aconteceu ainda. Isso gera muita ansiedade. E lá no fundo é presunção. É considerar-se tão sabe, um super saber, que eu vou saber tudo que se passa dentro do outro, e aí eu começo a presumir, é presunção. Então, isso também é um baita aprendizado, quando eu entendo que na realidade, caramba, peraí, vou aguardar, eu vou dar um tempo para ver o que está acontecendo de fato, ao invés de me precipitar e supor. Então é um baita aprendizado. E por fim, o quarto compromisso. Deixa eu só fazer um adendo desse Fala, 3, fala no rapidinho. Me 3. lembrou a Louise Hay. A Louise Hay tem um. Quem conhece o trabalho da Louise Hay já sabe, mas no YouTube tem as meditações dela traduzidas.
que trabalham muito essa questão da autocura e tal. E eu acho que você pode se amar, aprenda a amar-se, um negócio Você assim. pode curar a sua vida. Não, tem esse, mas aí tem um outro que é sobre auto-amor. Não é o você Hum, pode curar a sua vida, é foi o best-seller aprendendo dela. a se amar. Hum. Coloca o Luiz Rei no YouTube e auto-amor que vai aparecer essa meditação. E numa das frases, ela vai falando e tal, ela fala assim: imagina se você conhece uma pessoa que tem uma doença terminal, terminal não, um diagnóstico de câncer, por exemplo. Você vai dizer para aquela pessoa, calma, não é nada, você vai ao médico, você vai acalmar, um amigo, né? Ou, por exemplo, se o seu amigo fala, nossa, fui ao trabalho hoje e meu chefe pediu para falar comigo e já fica logo preocupado e eu não apresentei bons resultados, aprendendo a gostar de si mesma, lá, a Lidiane colocou isso mesmo. E aí a pessoa coloca um drama em cima daquilo que ainda não ocorreu. O que que você faz com o amigo? Você vai acalmá-lo. Não, espera até amanhã e coisa e tal. Mas conosco, a medida é outra, né? Então ela pede para que a gente haja conosco como agiríamos com uma pessoa querida, que nós temos que ser essa pessoa querida para nós mesmos. Então, Ótimo, que tirar aí essas você coisas está falando até de tirar a conclusão precipitada a nosso respeito também, né? a nosso respeito, a gente faz Uhum, isso. excelente. E por fim ele fala, é tão bonitinho isso, porque combina até com o quarto passo para o amor que o Osho sugere, o É, filósofo oriental Osho. E ele diz assim, sempre dê o seu melhor. O quarto passo para o amor do Osho é compartilhe a sua positividade, né? O terceiro passo, compartilhe a sua positividade. Então, dê o seu melhor em tudo que você fizer. Você está fazendo, sei lá, um pão de queijo, botando só para assar. Faça da melhor forma. Né? Você está ali, uma coisa simples. Porque, e olha que coisa incrível você com esse livro na mão, Aline. Porque para eu fazer o meu melhor, para eu dar o meu melhor a cada momento, eu preciso estar aqui. É o primeiro passo para o amor. O Osho fala. totalidade do Osho é a carta que apareceu durante muito tempo. Totalidade, né? Não é? Tá Eu entregue. preciso estar presente. Eu só posso amar e dar o meu melhor no momento presente. Amanhã Deus pertence, ontem já era. Então eu só tenho Exato. como fazer alguma coisa melhor, do melhor jeito, agora. Então eu tenho que estar inteiro aqui. Se eu estou aqui pensando lá na morte da bezerra, o que eu tenho que fazer daqui a pouco, amanhã, perdi. Eu não estou já no meu melhor. Eu não estou inteiro. Então é tão bonito a gente entender que se a gente cuida dessa palavra, e essa palavra não é só o que eu falo para os outros, isso aqui que eu estou fazendo com vocês, é o que eu falo para mim também. Eu falo Sim. intimamente também. Se eu É. cuido dessa palavra, se eu tiro essa história de levar as coisas para o pessoal, se eu paro de concluir antes que as coisas se mostrem de fato como elas são, e se eu dou o meu melhor, caramba, mudei minha história. Sim. Então, E ele fala que dar o seu melhor também a gente sempre com presença, como você falou, observando qual é o melhor para aquela situação, porque os contextos mudam, nós mudamos. Então, qual é o meu melhor hoje? Amanhã, o meu melhor de hoje já não é o meu melhor, não é sim, verdade? não é? E entra muito na lei do equilíbrio também que o Bert trouxe Sim. pra gente, porque quando a gente dá o nosso melhor, o outro tende a compensar um pouquinho mais, Sim, né? porque na lei do equilíbrio, o equilíbrio entre dar e receber, então eu sempre tento compensar um pouquinho mais, assim a gente cresce na nossa relação. Né? Então, Sim. quando eu estou dando o meu melhor, o que acontece? Né, o outro se sente naturalmente, o Bert chama isso de lei, de ordem, é como, Pressionado. de alguma forma, pressionada também dá algo melhor, ainda, melhor ainda. Isso é incrível de observar. Então, são muitas filosofias, eu não sei quanto tempo vou ficar nesse projeto, mas a ideia é a gente começar no dia 21 com esse livro. Eu não sei também quanto tempo ele vai estender. A minha ideia é não ser nenhuma coisa extensa. O que eu tenho observado? A gente está tendo um self-service infinito de possibilidades de Sim. estar ouvindo pessoas. E eu já vinha com esse chamado e eu falei para a Aline, assim, né, Aline, que eu precisava ter um propósito. E o meu propósito é algumas coisas que a gente ouve podem trazer para a gente
um caminho, um leito de rio favorável, em que a gente pode deixar o nosso curso, o curso da vida, correr em direção ao que é maior, ao todo, de uma forma boa. Então, se eu puder levar uma gotinha disso tudo, disso que eu sempre fui muito apaixonada, que são as filosofias, quem sabe a gente pode juntos fazer alguma coisa nova, transformar dentro de nós alguma coisa nessa direção. Então a gente vai começar com os 4 compromissos. Se alguém aqui que está ouvindo se interessar, eu tenho ele em PDF, eu posso mandar, é só me pedir aqui no direct, eu mando depois e quando eu puder, e a gente vai lendo juntos, estudando juntos isso, e na hora que ele se esgotar, a gente busca outro caminho, né? Sempre baseando nessas filosofias que são curativas e que têm esse bate-papo bom com a psicologia. Né? E você vai fazer pelo Instagram mesmo, né? Vou fazer pelo Instagram mesmo, mas vou estar sempre postando no YouTube. Então vai ter lá. Então a gente faz aqui, vai ficar gravado e depois a gente põe lá no YouTube para todo mundo, no meu canal, que é Lana Leite também. Quem não conhece pode entrar lá. Lá tem muitos exercícios, algumas meditações também. E eu queria também que a Aline, antes da gente terminar, falasse um pouquinho do curso dela, porque ela tem um curso muito bacana. Eu queria que você falasse aí do curso. Eu não ia falar dele, que ele tá fechado, mas eu devo abrir em março. Mas vai ter outros, vai abrir de novo, vamos lá. Deve ter em março. Eu tenho eu tenho 2 projetos, assim, que eu chamo de chefe, que é como é a minha história de adoção e eu descobri um caminho de harmonia, como a gente falou aqui, de autoconhecimento através da educação sistêmica. Eu criei um grupo de estudos com filhos adotivos adultos e um curso para pais adotivos, que inclusive, esse mês agora eu não consegui abrir turma para os filhos, porque os pais adotivos vieram, na sua maioria, pedindo, inclusive, sessões individuais. Então, o curso eu não abri, porque eu estava com uma demanda de atendimento individual. Aí, em março, novamente, eu abro as inscrições. E ele traz toda a parte sistêmica, né, aplicada às relações, esse intercâmbio aí entre pais e filhos, porque os filhos vêm com suas feridas, com suas histórias, e como os pais podem conduzi-los, né, também para um autoconhecimento e, assim, como consequência, adquirindo uma relação mais harmoniosa. E os pais gostaram muito. Eu fiquei muito feliz com a sua amiga. Muito bom. Ela deu bons feedbacks. Muito bom. Então, gente, olha só, esse curso está aí, a Aline está aí, vocês entram aí, já tem gente interessada que eu já vi, é só mandar aí, né, Aline, alguma coisa em particular aí para você. Entra no Instagram ali. Entra no Instagram da Aline e aí ela informa melhor para vocês, para março, que eu acho bem legal. Em relação a esse projeto, ele é 100% gratuito. A gente vai começar dia 21, às 8h30 da noite, e a gente já vai começar falando sobre os 4 compromissos. Como eu não sei se eu cheguei a falar isso agora, já me perdi um pouco, mas a ideia é não ficar muito extenso. Eu estava falando que a gente tem um banquete aí de muita informação. A ideia é serem lives bem curtinhas, bem rapidinhas, só para vocês ficarem com a pulguinha aí e levar para casa. Eu tenho muito esse hábito de falar para os meus clientes que eu dou dever de casa. Provocação. Então, uma provocação. Para que vocês levem para essa casa interna, essa casa que você habita, e que você possa realmente se empenhar, se comprometer. E eu acho que começar por esse livro tem a ver com essa questão da gente se comprometer. Eu tenho 36 anos como terapeuta. Eu digo para vocês, eu ainda não vi nenhuma situação em que a pessoa tivesse se comprometido, se empenhado e não tivesse sucesso. Eu ainda não vi. Talvez um dia pode até acontecer, porque quem sou eu? Eu tenho uma amostra que não é tão grande assim, apesar de tantos anos. Mas assim, eu digo a vocês, toda vez que eu vi alguém comprometido consigo, eu vi excelentes resultados. Então, começar por esse livro sugerido pela Edneia foi de repente uma ação intuitiva, mas eu acho que a gente tem aí, de repente, uma longa estrada. Nós vamos começar dia 21, eu vou informando para vocês. Agradeço imensamente quem esteve aqui com a gente até agora.
Olha, um bom número aqui, incrível, de pessoas Verdade, verdade. interessadas, né, nessa transformação pessoal, nesses assuntos. O Os nome do quatro livro, Sandra, é Os Quatro Compromissos. Dom Miguel Ruiz, é um mexicano, médico, cirurgião, e que depois se tornou esse best-seller aí, levando a cultura tolteca para ser mais popular, para ser mais conhecida por nós. Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês estejam comigo dia 21. Se não der, a gente assiste depois. O que importa é a gente estar junto e estar empenhado nesse compromisso com a gente mesmo. Eu penso que o mundo melhor começa assim. Eu ouvi uma historinha na Unipaz quando eu fiz, eu vou encerrar com essa historinha. Eu ouvi uma historinha na Muito Unipaz bom. que foi assim, um presente que eu recebi de lá. Uma historinha aparentemente boba, mas que se a gente levar a sério, de repente faz algum movimento aqui dentro de nós. Essa é a história de Davi. Então Davi era uma criança muito inquieta, muito inteligente. Então Davi um belo dia entendeu que o mundo andava aos trancos e barrancos. As coisas não estavam muito boas no mundo. Eu acho que o mundo do Davi era a terra aqui mesmo, tá, gente? Mas porque ele falava que as coisas estavam tudo fora de lugar. E ele pensou assim, bom, eu, é, eu quero mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo. Davi era uma criança, com toda a inocência, pegou a mochilinha dele, colocou algumas coisas dentro ali da mochilinha dele e foi embora. Na hora que ele abriu a porta de casa para ir para a calçada, ele pensou assim, caramba, mas o mundo é enorme. Nossa, o mundo tem continentes, o mundo tem mares, oceanos, o mundo é muito grande. E ele então deu um passo para trás, deu um passo para trás e pensou assim, o mundo eu acho que eu não consigo. Mas aí ele tomou outra força, ficou cheio de vontade, deu mais um passo e falou assim, beleza, eu vou mudar aqui América Latina. E aí ele pensou, nossa, América Latina tem muitos países. Não dá nem para medir, eu não consigo nem percorrer isso num dia. Ele deu um passo para trás e falou, América Latina eu não consigo. Mas de repente veio nova força, ele falou assim, vou mudar o Brasil. Uhul, eu vou mudar o Brasil. E aí ele deu um passo e ele pensou, caramba, o Brasil é um país gigantesco. Tem a Amazônia, tem o Rio de Janeiro, tem o Sul, tem o Norte. É muito grande esse país. Ele deu um passo para trás e falou, não consigo mudar o Brasil todo. E ele se encheu de força e pensou, eu vou mudar o estado que eu vivo, a cidade que eu vivo. Mas aí ele pensou, nossa, a cidade tem tantas ruas, bairros que eu nem conheço, tem lugares que eu nunca fui na minha cidade. E ele deu um passo para trás. A minha cidade eu não consigo. Mas ele foi de novo, ele falou, vou mudar a minha rua. E ele olhou, a rua era tão grande que ele não viu o fim. E também não viu o começo. E ele falou, caramba, minha rua é muito grande, deu um passo para trás. E aí ele pensou mais um pouco, fechou a porta e foi pro quarto dele. Tirou a mochila, sentou na cama e falou, hoje é o grande dia, eu vou mudar a mim mesmo. Essa história sempre me emocionou, porque eu acredito que se a gente muda, a gente muda o mundo. E é esse o convite, a gente mudar. A gente vai mudar tudo de uma vez? Não. Quem somos nós? Eu estou aqui na luta há anos e tem um monte de coisa que eu ainda não consegui resolver. Ainda não consegui trabalhar. Mas eu acredito que a gente pode começar. Um passo. Um único passo. Cada vez. Então, dia 21, gente, conto com vocês. Vou ficar felicíssima se pelo menos uma pessoa que está aqui hoje estiver lá comigo dia 21, já vou estar feliz. Vai ser Okay? lindo. Aline, eu te agradeço muito. Isso foi Nada, generosidade sua. Foi muito generosa. Até Muito parece. obrigada. Estamos na troca equilibrada, minha filha. É isso, gente. Obrigada por tudo e até dia Obrigada. 21. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. Não esquece de gravar, tem gente pedindo aí que chegou depois. Isso, vou gravar. Beijão, gente.